A leitura que eu vou fazer para vocês hoje talvez fique um pouco grande, mas eu quero te convidar a ficar até o fim, porque eu te garanto que vai valer a pena. Vamos lá? Todas as religiões que analisamos até agora têm uma característica importante em comum. Sem exceção, concentram-se na crença em deuses e outras entidades sobrenaturais. Isso parece óbvio para um ocidental que está familiarizado com os credos monoteístas e politeístas. Contudo, a história religiosa no mundo não se resume à história dos deuses. Durante o primeiro milênio antes de Cristo, religiões de um tipo totalmente novo começaram a se disseminar através da massa continental afroasiática. As recém-chegadas, como o jainismo e o budismo na Índia, o taoísmo e o confucionismo na China, o estoicismo, o cinismo, o epicurismo no Mediterrâneo, eram caracterizadas por seu desprezo pelos deuses. Essas crenças afirmavam que a ordem sobre-humana que governa o mundo é produto das leis naturais e não da vontade dos caprichos divinos. Algumas dessas religiões, baseadas na lei natural, continuaram a sustentar a existência de deuses, mas eles estavam tão sujeitos às leis da natureza quanto os humanos, os animais e as plantas. Os deuses tinham seu espaço no ecossistema, como elefantes e porcos-espinhos têm os deles, porém eram tão capazes de modificar as leis da natureza quanto os elefantes. Um exemplo notável é o budismo, a mais importante religião baseada na lei natural, que continua sendo um dos maiores credos do mundo. A figura central do budismo não é um deus, mas um ser humano, Siddhartha Gautama. De acordo com a tradição budista, Gautama, que viveu por volta do ano 500 a.C., era o herdeiro de um pequeno reino no Himalaia. O jovem príncipe era profundamente afetado pelo sofrimento à sua volta. Ele percebeu que homens e mulheres, crianças e velhos, sofriam não apenas de calamidades ocasionais como guerras e pestes, mas também de ansiedade, frustração e descontentamento que pareciam ser parte inerente à condição humana. As pessoas buscam poder e riqueza, adquirem conhecimento e posses, geram filhos e filhas, constroem palácios e casas. No entanto, não importa quanto conquistem, nunca estão satisfeitas. Os que vivem na pobreza sonham com fortunas. Os que têm 1 milhão querem 2 milhões. Os que têm 2 milhões querem 10 milhões. Mesmo os ricos e famosos raramente estão felizes. Também são perseguidos por obrigações e preocupações incessantes até que enfermidades, a velhice e a morte os façam encontrar um fim amargo. Tudo que alguém acumulou se desvanece como fumaça. A vida é uma maratona que não leva a lugar nenhum. Como escapar dela? Aos 29 anos, Gautama escapou do palácio no meio da noite, deixando para trás sua família e suas posses. Viajou como um mendicante pelo norte da Índia, buscando um meio de fugir do sofrimento. Visitou ashrams e se sentou aos pés de gurus, porém nada foi capaz de libertá-lo por completo. Sempre restava alguma insatisfação. Não se desesperou. Resolveu investigar o sofrimento por conta própria até encontrar um método para alcançar a libertação total. Passou 6 anos meditando sobre a essência, as causas e as curas da angústia humana. Por fim, entendeu que o sofrimento não é causado pela má sorte, pela injustiça social ou por caprichos divinos. Ao contrário, o sofrimento é causado pelos padrões de comportamento da mente
de cada pessoa. A percepção de Gautama foi que, seja lá o que for que passe na mente, ela em geral reage deixando alguma coisa, e o desejo sempre causa insatisfação. Quando a mente experimenta alguma coisa desagradável, ela deseja se livrar da irritação. Quando experimenta alguma coisa agradável, deseja que o prazer permaneça e se torne mais intenso. Esse seria, então, o motivo de a mente estar sempre insatisfeita e inquieta. Isso fica muito claro quando temos experiências desagradáveis como a dor. Enquanto a dor não vai embora, ficamos infelizes e fazemos todo o possível para evitá-la. Entretanto, mesmo quando temos uma experiência agradável, nunca estamos contentes. Temos medo que o prazer desapareça e esperamos que se torne mais intenso. As pessoas sonham durante anos em encontrar um amor, porém, é raro ficarem felizes ao encontrá-lo. Alguns se tornam ansiosos com a possibilidade de que o parceiro vá embora. Outros sentem que se satisfizeram com pouco e talvez pudessem encontrar alguém melhor. E todos conhecemos quem sinta as duas coisas. Gautama descobriu que havia uma maneira de escapar desse círculo vicioso. Se, ao registrar algo agradável ou desagradável, a mente simplesmente entendesse que as coisas são como são, não há sofrimento. Se você experimentar a tristeza sem desejar que esse sentimento vá embora, continuará triste, mas não sofrerá por isso. Na verdade, pode haver algo positivo na tristeza. Caso você sinta alegria sem desejar que ela dure por mais tempo ou se intensifique, então continuará se sentindo contente sem perder a paz de espírito. Mas como conseguir fazer com que a mente aceite as coisas como são, sem desejar nada além? Para que a tristeza, como a tristeza, para que aceite a tristeza como tristeza, a alegria como alegria e a dor como a dor? Gautama desenvolveu um conjunto de técnicas de meditação que treinam a mente para sentir a realidade como ela é, sem desejos. Essas práticas requerem que toda a atenção esteja na pergunta: o que estou sentindo agora? E não em o que eu gostaria de estar sentindo. É um estado de espírito difícil de ser alcançado, mas ele não é impossível. Gautama fundamentou essas técnicas de meditação num conjunto de regras éticas destinadas a fazer com que as pessoas tivessem mais facilidade para se concentrar na experiência que estava sendo vivida, evitando assim recorrer a desejos ou fantasias. Instruiu seus seguidores a evitar matar, fazer sexo promíscuo e roubar, uma vez que tais atos necessariamente alimentam o fogo do desejo de poder, de prazer sexual ou de riqueza. Quando essas chamas se apagam por completo, o desejo é substituído por um estado de perfeito contentamento e serenidade, chamado de nirvana, cujo significado literal é apagando fogo. Aqueles que atingiram o nirvana estão livres de todo sofrimento. Embora seja provável que, ainda que se deparem com coisas desagradáveis e com a dor, essas experiências não lhes causarão pesar. Uma pessoa que não deseja não pode sofrer.
Segundo a tradição budista, o próprio Gautama atingiu o Nirvana e ficou totalmente livre do sofrimento. Depois disso, passou a ser conhecido como Buda, que significa o iluminado. Buda dedicou o resto de seus dias a explicar aquelas descobertas para outras pessoas, de forma que todos pudessem se libertar do sofrimento. Seus ensinamentos foram resumidos numa única lei: o sofrimento nasce do desejo. O único modo de se libertar totalmente do sofrimento é se libertando do desejo. E o único modo de se libertar do desejo é treinar a mente para viver a realidade como ela é. Sapiens, uma breve história da humanidade, Yuval Noah Harari.